Fale sobre o seu conhecimento sobre o canabidiol. Bom, o canabidiol faz parte da planta da maconha, que tem mais de 400 substâncias com nomes semelhantes. Dessas 400 substâncias, o canabidiol, ele tem algumas funções terapêuticas que se conhecem há muitos anos. Por exemplo, quando a maconha surgiu no Brasil, o pessoal fumava irregularmente, né? Notava-se que algumas pessoas com asma, glaucoma, que é a pressão do olho interno aumentada, pressão alta, epilepsia, que são desmaios, sem aviso, a pessoa desmaia, de repente começa a babar, tremer toda, asma, elas tinham uma melhora muito boa. E também perceberam que viciados em maconha, quando adquiriam câncer, eles tinham os efeitos da quimioterapia diminuídos. Então começou-se a perceber que, espera um pouquinho, não é só o barato que está dando uma ligada nesse pessoal. Os médicos que perceberam que tinha alguma coisa a ver. Então eles começaram a pesquisar e chegaram à conclusão que algumas substâncias têm uma função terapêutica, mas a maioria tem a função do barato na maconha, que vai ficar ligado lá, curtir um som, né, etc. e tal. É importante frisar duas coisas, que a maconha em si, a planta, o baseado, ele não é terapêutico, ele não é medicamentoso. A planta tem que ser purificada, retirado um monte de impurezas da própria, o agrotóxico que se usa, que tem que usar, né, tem que vir da terra, um monte de lixo que vai junto. Então o governo quer criar um sistema para fazer o quê? Plantar exatamente da forma orgânica, que é a forma certa da planta. Só que isso, para chegar no Brasil, nesse ponto, vai levar alguns anos. Creio que uns 10 a 15 anos. Essa não é só a minha opinião. E realmente existe nos Estados Unidos já alguns estados com essa liberdade de poder produzir essas substâncias que têm um efeito no autismo principalmente, né, muito grande, e também em epilepsia. Então existe realmente esse poder terapêutico, só que ainda está associado ao fumar o cigarro. E não é isso, ele vem em pílulas. A substância é um remédio normal, como esse daqui, por exemplo, entendeu? Que vem em cartuchos. É a mesma coisa, você não vai fumar um baseado para ficar com o poder terapêutico, se bem que a ideia de muitas pessoas é essa. Daí a não aceitação social e a rejeição até do Congresso nessa parte, que os tem que fumar. E você acha que, quais doenças você citou algumas, tem mais algumas doenças na sua área que você acha que o canabidiol pode ajudar na recuperação? Duas assim que eu vi assim de perto, né, é o autismo e epilepsia. Epilepsia eu tinha um paciente que ele usava gardenal, um monte de substâncias, né, químicas pesadas, né, e ele tinha 13 anos, e foi numa balada e conheceu, e começou a gostar. E depois de um ano, as crises se reduziram assim, praticamente a uma por mês, ele tinha 3, 4 por dia, e não saía de casa. E nessa festa ele conheceu e gostou, né, porque não tinha amigos, não saía. Então, com uma maconha, foi por dia, 2, segundo ele, né, isso tem uns 4, 5 anos, ele está com 18 anos agora, aí fuma ainda. E está sem crise, é paciente meu ainda, não posso revelar o nome por questões éticas, mas realmente eu vi isso acontecer. E outro caso de um colega meu, eu sou de São Paulo, que ele relatou, inclusive nasceu na Veja, inclusive não sei que semana, de uma criança que tem autismo, e ela não tinha convívio com ninguém, ela não conseguia olhar nos olhos dos pais. Ela chamava, a mãe chamava a criança, ela não conseguia dirigir o olhar, ela não localizava o olhar e nem para a mãe. E altamente na escola, sozinha. Depois de 2 semanas do uso da medicação importada dos Estados Unidos, não sei de que estado, depois de 2 semanas, ela fez a primeira amiga e começou a olhar a mãe e o pai nos olhos. Então eu achei isso fantástico. Então você é a favor da legalização no Brasil? Não do baseado, do canabidiol. que
que é uma das substâncias terapêuticas, mas a maior parte são substâncias tóxicas que dão um barato da maconha, e fumar o baseado, entendeu? E você acha que tem muito preconceito em volta disso hoje em dia, você como médico? Nossa, Vendo demais. paciente? Porque o pessoal acha que tem que fumar baseado, e não é, são comprimidos que nem cheiro tem. E você acha que pode ser feito alguma coisa para quebrar, vamos dizer, esse tabu no Brasil? Tudo é o tempo, né? Tudo tem o seu tempo, né? Você acha que vai demorar muito assim para eles liberarem o canabidiol para os pacientes? Porque tem muita gente que vai estar tendo que importar, vamos dizer, ilegalmente. Não, legalmente. Não existe importação. É, legalmente. A Anvisa, em alguns casos, ela libera. Mas aí tem que ficar indo atrás, né? Não é muito complicado. Mas eu liguei hoje lá para saber sobre isso. Eu tenho vários pacientes com epilepsia que são incontroláveis. O cara não sai de casa para nada, porque sabe que se sair vai ter crise, né? E eu liguei na Anvisa hoje, inclusive, para tentar me cadastrar como médico lá, para poder ter um receituário especial para poder passar esses pacientes. Muito obrigada. Nada. Muito bom.